Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais uma análise dos episódios de Hanyo no Yasha Hime. Hoje nós vamos comentar o episódio 20, mas antes de começar já vamos fazer aquelas coisinhas que vocês já sabem, né? Que é se inscrever, compartilhar esse vídeo com seus amigos e também deixar o seu joinha antes do vídeo começar, porque depois vocês esquecem. Então vamos lá. E esse episódio ele foi separado justamente pra gente saber um pouquinho mais sobre o passado da Setsuna, que a gente sabia que ela tinha aparecido na Vila da Kaede, assim, tipo, sem avisar, mas ninguém sabia de onde que ela tinha saído e pra onde que ela tinha ido depois do incêndio, e esse episódio foi pra explicar o que aconteceu nesse meio termo. Ela tava fazendo uma ronda com a Towa, né, montada na Kirara, e a Towa tava perguntando pra ela pra onde que elas estavam indo, e ela só simplesmente falou que ia pra um lugar e ponto final, mas ela não estava falando pra onde que ela estava indo, né? E ela acabou levando ela pra sua montanha, assim, tipo, pra sua terra natal, né? Pra onde ela foi criada. E chegando nesse local, ela falou que ela sempre fazia rondas, porque yokais costumavam aparecer por ali, então ela sempre ficava meio que vigiando aquele local. E aí ela contou que aquela montanha foi o lugar onde ela cresceu e que ela foi criada pela Shiori, né? Pela Shiori-san. Ela fala pra Towa que a primeira memória que ela tem é do incêndio, né? Que ela ficou, assim, tipo, assustada com a floresta pegando fogo. E aí a Towa já fica, meu Deus do céu, será que a memória dela está voltando? Meu Deus do céu, será que você só consegue se lembrar disso, Setsuna? E aí ela fala que de repente apareceu um bicho, né, uma voz familiar pra ela e falou pra ela não ter medo, montar naquela criatura, e ele levou, assim, essa criatura, né, a gente vê que é o Jaqen, né, que tá falando pela criatura, porque a criatura não fala, e mandou ela montar na criatura pra ela não ter medo, que ele ia levar ela pra um lugar seguro. Eu não sei por que ele não procurou pela Towa também, ou talvez ele tenha visto a Towa sendo levada pelo Vortex que a Pérola abriu, então por isso ele foi só atrás da Setsuna. Aí ele acabou levando ela, né, com o dragão de duas cabeças lá do Sesshomaru, pra essa montanha, pra Shiori, porque ele sabia dessa vila que ela tinha criado pra meio yokais, e como ela era uma meio yokai que conseguia criar barreiras, ela meio que selou um local pra esses meio yokais viverem em paz, longe dos humanos que queriam matar eles e dos yokais que também queriam matar eles. Então ela criou essa vila escondida e ele sabia dessa vila e acabou levando a Setsuna pra lá. E assim foi durante 6 anos. A Setsuna, ela ficou naquela vila, né? Ela foi muito bem recebida, muito bem criada, ela começou a criar laços com as pessoas daquela vila, e aí, de tempos em tempos, ela recebia presentes que eram deixados pra ela na entrada da vila. Ela recebeu uma faquinha, e assim, sempre dizendo pra ela fazer alguma coisa, assim, tipo dicas, né? Corta o vento, corta a água pra ela treinar e ficar mais forte. Só que aí eu me pergunto se essas coisas quem estava deixando era o Jaqen, que era muito provável, né? Porque o Jaqen é quem tem coração nessa vida, né? Ou se era o Sesshomaru, mas eu acho que o Sesshomaru era bem provável. Eu acho que foi o Jaqen mesmo que deixava as coisinhas pra ela, pra ir treinando ela até ela se tornar um pouco mais forte. Ela começou a defender, ajudar a defender a vila, porque eles viram que ela era uma meio yokai forte. Então ela meio que fazia a ronda, ela meio que fazia a proteção da vila, derrotava os yokais que tentavam. Eles achavam um lugar, achavam a barreira, mas não conseguiam penetrar essa barreira, e antes que eles conseguissem fazer isso, ela e com seus amigos e a Shiori, eles derrotavam esses yokais que tentavam atravessar a barreira. E os humanos provavelmente nunca chegaram perto, né? Porque é aquela coisa, o humano não tem esse senso de magia, né? Esse senso de yoki. Então ele provavelmente não sabia, tipo, eles nem conseguiam. Eles só pegariam uns meio yokais se eles estivessem fora da barreira. E aí um belo dia, né? Quando ela cresceu e ficou, assim, eles viram que ela estava mais forte, ela recebeu uma carta dizendo que era pra ela voltar pra vila onde ela nasceu, que era pra ela ir pra essa vila e morar lá pra ela ter contato com os humanos. Só que ela não queria ir, e a Shiori falou, não, vai lá, é bom pra você. Você teve contato com meio yokais aqui, você sabe como que são os yokais. Inclusive ela matava os yokais, né, pra defender a vila. Era bom pra ela ter esse contato com os humanos. E aí ela foi, né, assim, tipo, pra ela a Shiori era como se fosse uma mãe, né. Então ela obedeceu e foi até essa vila. E chegou lá, a gente viu a cena que a Kaede encontra ela tá toda esfarrapada, e a gente fica sabendo por que ela estava esfarrapada daquele jeito, né? Ela encontrou alguns bandidos que começaram a provocá-la, e ela pegou e foi atrás desses bandidos e quase matou esses bandidos. Mas a Kaede, ela viu, né, a Setsuna, e falou pra ela não fazer isso, que ela era uma menina, assim, tipo, ela era muito jovem pra ter esse fardo de ter assassinado uma pessoa nas mãos, né? Então ela não deixou a Setsuna assassinar esses humanos, deixou ele fugir, né? E depois ela foi mandada de volta pra vila da Shiori. E aí eu sei que a Shiori recebeu ela de braços abertos, né, como se ela nunca tivesse saído, porque aquilo ali é como se fosse a casa dela mesmo. Então até parece que ela ia falar, não, Setsuna, você não pode ficar aqui. Ela deixou a menina ficar lá, e nessa época eles já estavam um pouquinho maiores. Eu fico pensando se pessoas de 10 anos, 11 ou 12 é do tamanho que a Setsuna tava naquela imagem, assim, tipo, porque
Parecia pra mim que ela tinha já os 14 anos dela, mas tudo bem. Elas ficaram sabendo de um yokai que tava matando samurais. Na realidade, eles ficaram sabendo que uns samurais estavam tentando atacar a vila. Mas na realidade, eles não eram samurais, eram yokais. A Setsuna sentiu o cheiro, porque ela falou que o olfato dela era muito mais forte do que o dos meninos. Ela falou, não, eles não são samurais, eles são yokais. E esses yokais, eles tinham devorado os samurais. Por isso que o povo meio que associou samurais tentando atacar a vila, mas na realidade, os samurais que provavelmente iriam tentar atacar aquela vila foram comidos por esse yokai. E esse yokai, ele era muito mais esperto, porque ele falou assim, os outros yokais chegaram até a barreira, mas eles não conseguiram entrar e morreram porque eles eram burros. Mas eu sou muito mais esperto, eu fiz as minhas pesquisas e tudo mais. Aí ele foi atacar a vila justamente no momento em que a Shiori perdia seus poderes de yokais, né? Ela era meio yokai, automaticamente ela tinha um pouco de poder de yokai, por isso que ela conseguia criar essa barreira, só que assim como a Toa, ela perdia os poderes de yokais e ficava completamente humana numa determinada época do ano. E nesse caso, a Shiori, ela ficava humana quando acontecia um eclipse solar. E aí ela virou humana, de cabelos castanhos, com os olhos castanhos, e a barreira se desfez. E aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, e agora que vai ser da nossa vida, né? Porque a barreira se desfez e a gente tá aqui exposto. A maioria das pessoas que viviam lá dentro eram crianças, meio yokais, e que não tinham, assim, facilidade nem habilidade de luta, né? Então ela, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E nisso a gente viu que o Miroki também estava seguindo esse yokai que devorava os samurais. E aí ele chegou até essa barreira, ele viu a Setsuna, e aí eu sei que a Setsuna começou a lutar com esse yokai. Ele quebra a faquinha que ela usa, os meninos derrotam os outros yokais e fica só esse yokai mais forte. Só que ele é muito mais forte do que os outros e eles acabam meio que encurralando a Shiori, os dois meninos e a Setsuna, né? Porque a Setsuna, ela é forte, mas nem tanto, né? Tipo, ela é uma meio yokai inexperiente naquela época. Então ele acaba meio que joga veneno, né? Tipo, uma névoa venenosa nos yokais e eles acabam desmaiando, meio que ficando meio tontos. A Setsuna, ele prende ela como se fosse com uma teia de aranha, eu não entendi que tipo de yokai que ele era, talvez um yokai aranha, não sei. E ela fica presa, e aí ele vai pra cima da Shiori e dos dois meninos pra matá-los, porque ele fala que vai comer os mais fortes, vai comer a menina que usa a barreira, porque aí sem a barreira ele consegue comer os outros yokais que estão lá dentro. Meio yokais, né? Eu tô falando yokai, mas é meio yokai. E aí a Setsuna, vendo que os amigos dela iam ser devorados por esse yokai, ela acaba liberando sua forma completa de yokai e destrói o cara, tipo, num golpe só, assim. Só que ela perdeu toda a consciência. A gente vê que o Miroki também, ele tenta lutar com esse yokai e ele perde, só que ele perde pra Setsuna, assim, tipo, ele fala, ela passa nele, assim, já Elvis, mano, destrói. E aí, os amigos dela ficam tipo, nossa, Setsuna, você é uma forte. Só que eles não percebem que ela tá fora de controle e ela tenta atacar eles. O Miroki tenta segurar ela, aí eles começam uma batalha também. Aí a Shiori vai e tenta segurar ela. E aí o Miroki, ele acaba usando poção de exterminador, né? Aquelas coisas de cheiro de exterminador que, como ela tem um olfato muito aguçado, pra ela foi batata, né? Tipo, pôs na cara dela, ela desmaiou. E ela, ai meu Deus, você não matou ela não, né? Pelo amor de Deus. Ele, não, só pus ela pra dormir. Agora eu vou vou selar, eu vou ser obrigado a selar os poderes dela de yokai, porque senão ela vai fazer uma tragédia, tipo, vai acabar acontecendo alguma tragédia porque ela não consegue controlar. O sangue de yokai que ela herdou, né, o poder de yokai que ela herdou é muito forte para o corpo dela de meio yokai, então ela não vai conseguir controlar, então eu vou ter que selar esses poderes. E usou a Naginata, né, aquela foice. Na hora que eu vi a lança na mão do cara, eu falei, mano, é a lança da Setsuna. Então ele quebrou a faquinha dela, ela pegou a lança dele. E aí ele pega essa lança e usa como um catalisador, né, pra esse selamento. E aí ele sela os poderes dela e ela volta ao normal. Aí no dia seguinte, né, a Shiori manda a Setsuna embora, porque ela fala, olha, você já é forte o suficiente pra conseguir se virar sozinha do lado de fora, então você vai ter que deixar a vila, né? Você pode voltar aqui outras vezes pra nos visitar, mas agora é hora de você ir embora e viver a sua vida. E assim os outros yokais que estão lá dentro também. Ela fala, assim que vocês tiverem condições de se virarem sozinhos, aí vocês vão ter que deixar a vila também para dar lugar a outras crianças meio yokais que estão sofrendo, porque a gente até ouve a Shiori falando que ao leste tem uma criança meio yokai numa floresta que está sofrendo. E aí eu fiquei pensando, será que era a Moroha? Será que a criança que ela tava falando era a Moroha, que tava sofrendo nas mãos lá, que tava sofrendo com a mestra, que tava vivendo, sei lá, meio que a Deus dará? Eu não sei se o Koga faria isso com a Moroha, mas será que ela tava falando dessa criança? Será que era a Moroha? E aí ela falou, ó, Setsuna, sempre que você vê uma criança meio yokai pelo seu caminho, você conta sobre a nossa vila, fala pra ela da nossa vila, né, e tipo, meio que manda ela pra cá, pra ela ser cuidada, né, pra se ela tiver com algum problema, se ela tiver em apuros, manda ela pra cá. E aí ela conta essa história, e aí a Toa, ela fala, nossa, Setsuna, você falou demais hoje, o que aconteceu que você tá tão falante assim, né? E aí ela fala que
A Shiori falou, né, que se ela visse uma criança perdida, né, uma meio yokai perdida, problemática, era pra ela contar sobre essa vila. E aí ela, mas eu não sou criança nem problemática, você tá me tirando, né? Mas ela meio que entendeu o que ela quis dizer com isso. E aí apareceu yokais, né, na frente dessa barreira, né, que ela tava na porta de entrada da vila. E aí a Setsuna foi lá e derrotou os yokais, só que ela não matou, dessa vez ela não matou. E ela falou assim, olha, se vocês não quiserem morrer, vão embora daqui e nunca mais voltem pra cá. Porque ela ficou fazendo essa ronda, mas eu acho que depois do que a Kaede falou pra ela, que não era pra ela ficar matando, e do que aconteceu, ela meio que falou assim, não, acho que não vale a pena matar, né? Só se eu tiver, assim, se eu não tiver outra escolha, se for assim, tipo, ou eu mato ou eu morro. Então eu acho que ela pegou esses ensinamentos e aí ela pegou, só espantou os yokais, e aí pegou a Kirara e voou de volta, e a gente vê a Shiori falando obrigado, Setsuna e tal, e ela sabe, né, que a Setsuna foi lá, tá sempre ali, né, meio que protegendo aquela vila, e o episódio termina. E é isso, o que ficou foi isso, a gente viu toda essa história da Setsuna, a gente viu como que ela foi criada, a gente viu que ela recebia esses presentes estranhos, agora ficou essa dúvida se era o Sesshomaru ou se era o Jaqen que mandava esses presentes, essas mensagens, mas eu acredito que seja o Jaqen, né, porque o Sesshomaru tá cagando e andando pra tudo. Essa meio yokai que ela falou que tava perdida na floresta ao leste lá, eu fico imaginando se era a Moroha de quem ela tava falando, se ela queria pegar essa criança pra trazer pra aí, talvez a Moroha tivesse sido muito bem mais tratada, assim, tipo, muito melhor tratada, tinha crescido muito bem se ela tivesse sido criada na Vila da Shiori do que sido criada na Vila dos Lobos, né, porque, tipo, a gente viu o que aconteceu. E é isso, né? A gente vê que a Setsuna, ela tá meio que pegando confiança na toa, porque ela não contaria pra qualquer pessoa sobre essa vila se não fosse uma pessoa de confiança, uma pessoa que ela confiasse. Então eu acho que talvez ela tenha até contado pra tentar meio que, sei lá, resgatar alguma coisa. E no próximo episódio, intitulado O Segredo das Pérolas Arco-Íris, a gente vai finalmente saber qual é o segredo dessas pérolas arco-íris, por que elas foram criadas e por quem elas foram criadas, que a gente acha que é Zero, né? Que ela tomou um fora do Inu no Taichou, ou ela chorou na morte do Inu no Taichou e essas pérolas foram criadas das lágrimas da Zero. Todo mundo teoriza isso, né? Mas a gente vai finalmente saber qual que é essa ligação dessas pérolas com a morte do Inu no Taichou. A gente também vê que o Rico, ele fica dando em cima da toa, e isso não tá certo, né? Mentira, gente. Mas é o jeito que ele fica com a toa me incomoda um pouquinho. Mas a gente vê, assim, também que ele vai contar um pouquinho do passado dele, falando sobre uma moça a moça que criou ele, sobre o mestre dele que gostava de ficar olhando as estrelas. A gente vê também que o Totetsu vai voltar e vai causar, e aí o Rico vai ficar puto da vida porque ele estragou o encontro dele com a Toa. E é bem isso, né? Agora a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer desse encontro. Vai ter coisa sobre o Kirinmaru também, e agora é esperar pra ver. Lembrando mais uma vez, gente, que eu não vejo os spoilers, tá? Eu estou fazendo essas coisas tudo na minha cabeça, só sobre o que eu estou assistindo antes de vocês falarem qualquer coisa, porque eu acho que você lançar um negócio e depois colocar no Twitter ou seja lá onde for a sinopse do episódio seguinte antes do episódio passar, qual que é a graça que tem nisso, meu Deus? Tira toda a expectativa da pessoa. Mas espero que tenham gostado dessa análise. Se gostou, deixa aí um comentário. Não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajudas que puder. Inclusive tá tendo um sorteio de um mangá de Kuroshitsuji para os membros do canal quando eu atingir a meta de 10 membros. Não se esquece também que você nos ajuda muito se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando seu joinha nesse vídeo e assistindo os outros vídeos principalmente. E também seguindo a gente lá nas redes sociais e na aba de comunidade, onde a gente passa todos os vídeos e tudo mais. E segue a gente lá também na twitch.tv/delcosplay, que é onde a gente faz as nossas lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!